Então, para uma teoria ser boa, né, digamos assim, ela tem que descrever bem as observações. E aí, de que observações eu estou falando e o que é que essas observações dizem? As observações nos dizem, por exemplo, que agora a gente está passando por uma fase de expansão acelerada. Então, uma teoria alternativa de Einstein tem que descrever essa aceleração, sem precisar, por exemplo, incluir energia escura, que a gente não sabe o que é. A gente diz que é uma quantidade de um campo aí, por exemplo, que faz o universo acelerar. Só que aí a gente atribui ao campo, mas e qual é a origem desse campo, né? A gente só transfere o problema. Mas a gente também sabe que para, por exemplo, ter a distribuição de galáxias que a gente tem no céu hoje, que a gente observa, essas coisas elas cresceram, né? Cresceram gravitacionalmente. Então, lembra lá no início era só uma sopa de partículas e aí foram formando os primeiros átomos e aí essas formaram nuvens moleculares, essas nuvens foram gerando estrelas, as estrelas foram se juntando, formando galáxias, e essas galáxias foram se agrupando em estruturas maiores, que são essas que a gente observa hoje. Então, deve ter havido uma fase no universo que a matéria era dominante, né? No sentido de que a expansão ela não conseguia superar a taxa de aglomeração que a matéria estava aglomerando. Então, a gente conseguiu formar estruturas. Então, uma teoria alternativa para ser boa, ela tem que, por exemplo, ter uma era, que a gente acaba chamando de era dominada pela matéria, em que vai ser possível crescer as estruturas e formar as estruturas que a gente observa. Vai ter que ter uma fase, antes dessa fase da matéria, uma fase dominada pela radiação, que é bem lá naquele início, quando a gente só tem, não tem átomos ainda, né? A gente só tem as partículas interagentes ali muito forte com a radiação, obviamente. Então, é uma fase em que a radiação é dominante. E o universo se originou, segundo o que a gente melhor entende, é que começou com uma expansão inicial, e essa expansão foi o que a gente chama de inflação cósmica, porque foi muito rápido, né? Então o universo passou de muito pequeno para muito grande, assim, e muito rápido, exponencialmente. Então, um modelo para ser bom, ele tem que descrever essas fases. Então, tem que ter essa fase de expansão acelerada inicial, aí tem que passar por uma fase de radiação, tem que passar por uma fase dominada pela matéria, e hoje tem que estar expandindo de forma acelerada. Enfim, mas tem um plotzinho aqui, e a gente consegue, por exemplo, em teorias de gravidade modificada, ver como essas componentes do universo variam, né? Como muda a componente de radiação, como muda a componente de matéria e como muda essa componente que a gente liga à matéria, à energia escura, mas que está relacionada com a fase acelerada. Então, para um modelo ser bom, aqui é um plot que tem o parâmetro de densidade com o redshift. Então, o redshift zero seria hoje, e à medida que o redshift aumenta, a gente vai para o passado. Então, lá no passado, o ideal seria que a gente tivesse apenas radiação dominando, depois a gente vai ter uma fase em que a matéria domina, e por último, a gente tem uma fase em que a energia escura domina e tem aceleração. Então, se a gente consegue construir a evolução dos parâmetros de densidade em um modelo específico de gravidade modificada, e se essas densidades evoluem de forma coerente com o que a gente observa, então, digamos, esse seria um bom modelo. E aí, uma abordagem que dá para fazer isso é o que a gente chama de abordagem de sistemas dinâmicos. Esse trabalho aqui é bem conhecido para teorias do tipo FDR, por exemplo. E aí, no meu doutorado, eu fiz algo semelhante, mas para uma teoria de gravidade que, além desse R aqui, tem um termo G que chama Gauss-Bonnet. E aí é um modelo mais geral, mas que, por exemplo, só consegue descrever bem essa última fase, que é a fase de aceleração. Esse modelo de Gauss-Bonnet não tem uma era da matéria. Então, a gente já consegue descartar esse modelo como um modelo bom para descrever toda a evolução do universo. Eu posso usar ele para dizer que ele descreve a aceleração e dizer, olha, não precisamos de energia escura. É só uma coisa diferente na geometria, e essa coisa diferente é dessa forma aqui, com esse termo de Gauss-Bonnet,
que faz o universo acelerar. Mas não dá para a gente dizer que é um modelo completamente melhor do que o Lambda CDM, porque ele não tem as outras fases evolutivas do universo bem descritas.